Recentemente o mundo parece que tá um pouco mais de cabeça para baixo do que de costume, né? Bom, enquanto isso aqui no Japão tá cheio de turistas, cheio de pessoas para todos os lados, né? O rio tá aí, tá cheio de pessoas paradas só observando e admirando, né, a paisagem. Mas algumas coisas parecem me preocupar um pouco, né, a respeito do caminho que o mundo tem ido e essas situações que tem envolvido não só o Brasil, mas como os Estados Unidos em uma guerra com o Irã, esses aumentos de preços de combustíveis, né? E aqui no Japão, a primeira-ministra que recentemente se encontrou com o presidente Trump, né? E que, por sinal, se você não acompanhou esse encontro, foi de uma forma assim que parece ter sido até um pouco deselegante da parte do presidente americano, né, para com os japoneses, ao citar o ataque de Pearl Harbor, né, porque um jornalista japonês perguntou por que o Trump não avisou a respeito do ataque que ia fazer ao Irã, né, já que gostaria de ter apoio de outros países aliados como o Japão. E ele cita em resposta, né, ao jornalista, o Trump fala que quem é melhor do que os japoneses, né, para entender o quão é importante surpresa, né, que os japoneses gostam de fazer surpresas, né, assim como o ataque na base de Pearl Harbor, que trouxe os Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial, né. É um caso assim muito complicado de se falar, né? Como se fosse um grande tabu aqui no Japão, né? Essa situação. Porque, querendo ou não, depois desse tempo todo de guerra que houve entre os Estados Unidos e o Japão, ambos se tornaram aliados, né? De certa forma. E é impressionante como a influência americana, né, tem sobre as decisões aqui, políticas aqui do Japão, né? Algumas pessoas chegam a associar e falar que o Japão parece até uma certa colônia americana, sabe? No sentido de que eles se submetem e fazem basicamente todos os tipos de absurdos que os Estados Unidos propõem, entendeu? E até falando com alguns japoneses, isso fica certamente evidente, né? Da insatisfação dessa posição japonesa diante aos desejos dos Estados Unidos, né? Eu estive ano passado na cidade de Okinawa, né? Pra quem não sabe, Okinawa é uma ilha aqui do Japão, mais ao sul, né? Com praias belíssimas e tudo mais, que possui bases americanas, né? Então a presença americana em Okinawa é muito intensa, entendeu? Constantemente você vê aviões, helicópteros de guerra, né, sobrevoando o espaço aéreo. E quando você vai para as praias, você vê muitos e muitos americanos, né? Assim, você percebe que são soldados americanos, sabe? Pessoas com porte físico, sabe? De um guerreiro mesmo, de alguém que malha bastante e tudo mais. E é algo assim que você não vê em outra parte do Japão, sabe? Essa presença americana tão intensa. Ao ponto de que, tipo, muitas pessoas em Okinawa fazem protestos, né, para que sejam retiradas as bases americanas de Okinawa, né, pois alegam a possibilidade de que isso pode atrair com mais facilidade guerra para aquela região. E além do fato de que, tipo,
os americanos não têm muito respeito com relação às culturas japonesas, e até casos envolvendo os soldados americanos em abusos de pessoas lá, como mulheres e tudo mais, sabe? Então é uma situação muito delicada que eu tô trazendo à tona aqui com vocês, sobre essa relação, né, entre os Estados Unidos e o Japão, sabe? E recentemente, né, o Donald Trump solicitou, né, ajuda a alguns países, como alguns países europeus e inclusive o Japão, para que auxiliasse o exército americano no controle do Estreito de Hormuz, né? Que, para quem não sabe, é um estreito que estava sobre um certo bloqueio por conta da guerra do Irã, e é por isso que a gasolina e o diesel subiram tanto de preço, né? Para essa situação que está acontecendo nesse estreito. E aí eles solicitaram que os japoneses auxiliassem, né, de forma meio que ativa, né, militarmente, os americanos. E eu fiquei pensando sobre isso, cara, tipo, poxa, não é possível que o Japão vá se envolver assim numa situação de guerra que realmente não tem absolutamente nada a ver com o Japão, sabe? Eu acredito que se realmente o Japão fizer essa iniciativa, vai ser a declaração final, assim, de que de fato o Japão é uma colônia americana, né? Porque quem em sã consciência iria se envolver numa guerra em nome de outros, né? Assim, é uma coisa assim que é difícil de aceitar, né, cara? E houve protestos das partes de pessoas japonesas aqui, falando que não querem se envolver com esse tipo de coisa e tudo mais. Mas por algum motivo, alguma razão, dá-se mesmo a entender de que o governo japonês, ele tem muita inclinação a fazer as vontades dos americanos, sabe? E é meio complicado, cara. É uma das coisas assim que deixa a gente um pouco preocupado, sabe? Por exemplo, na situação de Taiwan com a China, o Japão alegou que se a China invadir Taiwan, eles irão defender Taiwan, sabe? Como se fosse alguma responsabilidade alugada, não sei, delegada pelos americanos, sabe? É meio difícil lidar com isso, sabe? Então, eu acredito que a primeira coisa que mais me preocupa em morar aqui no Japão seja essas questões de guerras, né, que o mundo está se envolvendo cada vez mais e que as tensões estão escalando, né? E que aparentemente, se os Estados Unidos falar que o Japão deve entrar numa guerra por eles, parece que há uma certa inclinação de falar sim, senhor, tá ligado? E claro que a segunda coisa que mais me preocupa talvez seja terremotos e outras coisas do tipo, mas esse assunto a gente deixa pra depois. Mas me diga aí o que vocês acham sobre esse assunto. Um forte abraço, valeu por acompanhar o canal, tchau, tchau.